Olá, eu me chamo Cristiane Maciel e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 níveis de leitura. Esse vídeo está baseado no livro Como Ler Livros de Monty Adler, esse filósofo americano que nasceu em 1901, que publicou mais de 50 livros, dentre eles o mais famoso, Como Ler Livros. E a primeira versão desse livro foi escrita em 1940. A segunda versão foi em 1972 e foi nessa segunda versão que Monty Adler entendeu que precisava incluir quais eram os níveis de leitura. Então ele aponta aqui nesse livro os 4 níveis de leitura. Esse vídeo vai se basear nos 3 primeiros níveis. Por quê? Porque o 4º nível já é um nível bastante avançado e nós não vamos falar a respeito dele nesse vídeo. É importante falar também que Adler foi considerado o maior filósofo educacional do século XX. E ele havia percebido, olha só, nós estamos em 2025 e lá em 1940 ele já havia percebido o grande problema do sistema educacional. Nós, muitas vezes não, nós somos educados, nós aprendemos a ler e todos os esforços são feitos, a maioria dos esforços são feitos para que nós aprendamos a ler até os 7 anos. Então, esse primeiro contato que nós temos com o aprendizado da leitura se concentra tudo até os 7 anos da nossa vida, né? Lá na primeira série do ensino fundamental. Depois disso, e aí nós recebemos o nível de leitura elementar, né? Depois disso, pouquíssimo nos é dado através dos outros níveis de leitura. Pouquíssimo nos é ensinado sobre quais são os outros níveis de leitura. E talvez aí nós consigamos entender o porquê de tantos jovens lá no ensino médio enfrentem e apresentem tanta dificuldade em ler um livro, um texto e captar a essência do livro, entender de fato o que o autor está querendo dizer, porque nós não somos ensinados os demais níveis de leitura. Todos os esforços concentram-se até os primeiros 7 anos e depois disso nós prosseguimos apenas lendo a leitura de uma forma no nível elementar. E no livro de Adler, ele chega a ser comentado a respeito disso, que lá em 1949, 39, houve um professor, o Mussel, em que ele fez um artigo em que ele justamente questionava sobre isso. A falência das escolas era o nome desse artigo. E se você tiver interesse aí, dá uma pesquisada a respeito desse artigo, quando ele fala que nós somos educados para aprender a responder perguntas prontas. Não? O aluno não foi educado para questionar, para pensar, para desenvolver o pensamento crítico. Por quê? Porque nós ficamos atrelados à leitura elementar, que é a leitura mais básica. Então, quando Adler fez a reedição desse livro, ele trouxe os 4 níveis de leitura, porque ele já tinha aí questionado a respeito da deficiência do sistema educacional. Então vamos avançar hoje aprendendo um pouquinho mais e nós vamos continuar fazendo toda a aplicação prática no livro O Pequeno Príncipe. Sim, um livro considerado infantil, mas um livro extremamente importante, e quando nós aprendemos a aplicar as perguntas corretas, quando nós conseguimos aplicar as técnicas apontadas por Adler, nós vemos o quanto a leitura do Pequeno Príncipe se transforma. Então, os 3 níveis que nós vamos estar abordando nesse vídeo são os níveis da leitura elementar, da leitura inspecional e a leitura analítica. Níveis esses abordados no livro de Monty Adler, da edição de 1972. Então, lá no livro, ele fala que leitura elementar, o que ela é? Ela é o primeiro contato inicial. É aquela leitura que nós aprendemos a fazer no nosso início da nossa vida. Nós aprendemos a decodificar
palavras, né? Nós aprendemos a simplesmente dizer o que o texto diz. É a leitura básica, onde nós entendemos o conteúdo literal, os personagens, os fatos, enredos, né? Ele é indicado para começar um livro novo, conhecer o terreno, fazer uma primeira varredura. Eu uso ele em todo tipo de leitura? Sim. Segundo Adler, nós devemos usar a leitura elementar em todos os tipos de leitura, em todo o início de um livro. No entanto, nós não devemos ficar apenas na leitura elementar, que é algo que nós costumamos fazer quando nós não entendemos que existem níveis diferentes e que eu preciso aplicar cada uma delas se eu quiser extrair ao máximo da minha leitura. É aqui que responde a questão de muitas pessoas dizerem: eu termino um livro e eu não entendi, eu não consegui extrair a ideia principal do livro, eu não aprendi tudo o que eu deveria ter aprendido. Por quê? Porque eu não soube aplicar os níveis, todos os níveis da leitura necessários. Então, quando usar? Sempre no início do livro. Esse é o aquecimento. Né? Você não deve entender, se você não entende o básico, vai se perder nas próximas etapas. A dica prática é: leia devagar, sublinhe o que não entendeu e procure o significado. Nós temos que aprender a ler com o dicionário do lado. Né? Existem livros que nós precisamos estar com o dicionário do lado. E o mais interessante é que quando você começa a ver essa necessidade e fazer a leitura elementar em todo o início ali, você percebe que muitas vezes a minha compreensão da palavra é equivocada. Quando eu vou para o dicionário e falo: não tenho certeza dessa palavra, nossa, eu estava entendendo errado. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Então eu gosto de ler com o dicionário do lado do livro que eu estou lendo. E aí fica uma dica interessante: não use o dicionário do celular. O celular nos distrai demais e leitura deve ser feita com foco, com propósito, com intencionalidade. E o celular nos atrapalha nisso. Então use o dicionário físico. Não corra para interpretar ainda quando você estiver fazendo a leitura elementar. Só compreenda o que está sendo dito. Atenha-se ao significado ali das palavras. Então, quando nós aplicamos para um exemplo prático ali no livro O Pequeno Príncipe, na leitura elementar, nós descobrimos o quê? Que o Pequeno Príncipe, ele mora em um planeta pequeno, com 3 vulcões e uma flor que ele ama. É isso na leitura elementar. Lá na leitura inspecional, ela é bastante importante. Por quê? Porque ela nos economizará tempo e energia. E ela aqui evita grandes frustrações no final. Por quê? Porque quando eu faço a leitura inspecional, é nessa fase que eu já consigo avaliar se vale a pena ou não ler esse livro. Afinal de contas, tem muito mais livros do que nós conseguiremos ler. Por mais que a gente se empenhe, tenha um propósito aí de leitura, nós precisamos ter sabedoria para escolher quais livros nós leremos. Nem todos os livros correspondem àquilo que nós estamos precisando nesse momento. Os nossos não correspondem aos nossos objetivos ou à própria fase de vida que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter sabedoria para escolher qual é o livro que eu preciso ler agora. E é a leitura inspecional que vai me ajudar nessa escolha. Nesse momento em que eu avalio a contracapa, o índice, eu defino se vale a pena continuar a leitura do livro, se esse é um livro que eu devo ler na totalidade, se esse é um livro que eu vou escolher apenas alguns capítulos, né? Porque eu não preciso ler necessariamente, eu gosto de ler o livro inteiro, mas eu não preciso obrigatoriamente ler todo o livro. Às vezes são alguns capítulos que correspondem ao meu objetivo. Então aqui a gente observa o todo, mesmo sem ler tudo. A gente folheia, lê partes, lê capítulos, vê os capítulos. Né? Quando que eu uso? Quando eu estiver decidindo se vale a pena ou não ler um livro inteiro. Em que parte eu devo me focar? E a dica prática é: tenha um caderno e escreva perguntas e hipóteses enquanto inspeciona. Tenha o teu objetivo bem definido. O que eu estou buscando na leitura desse livro? Está correspondendo? Está condizendo ali com o que eu estou buscando? E aí nós vamos nos surpreender o quanto nós já conseguimos aprender ali só nessa leitura inspecional.
Então, se nós trouxermos para a aplicação prática no livro O Pequeno Príncipe, o que eu consigo extrair nesse nível de leitura, na leitura excepcional do livro O Pequeno Príncipe? Eu vejo que é uma fábula em camadas filosóficas apesar de parecer um livro infantil. Essa já é a primeira conclusão que eu consigo tirar aí de uma leitura excepcional do livro O Pequeno Príncipe. Então, a leitura analítica, aí ela já é quando eu de fato faço uma imersão profunda na minha leitura. Qual é o maior problema das pessoas? Nós tendemos a pular as etapas e nós vamos ver ainda nesse vídeo que existem prejuízos quando nós fazemos isso, né? Nós já queremos logo entender tudo e na ânsia de adquirir conhecimento acabamos atropelando as coisas, correndo com a leitura e ao final nos tornando frustrados, ficando frustrados. Então, nessa leitura analítica, eu vejo o que o autor realmente quer dizer. Eu faço uma análise, o que o autor quer dizer. Eu preciso dialogar com o autor. Aqui a leitura jamais poderá ser um monólogo, ela precisa se tornar um diálogo. Eu preciso questionar, eu preciso refletir, né? Eu concordo, eu discordo, por quê? E como isso me transforma? Quando eu descobri, né, qual era a ideia principal, como que eu aplico isso à minha vida. Agora, né, nessa etapa que nós mergulhamos, nós relemos trechos, sublinhamos, anotamos e nós conversamos com o texto, com o autor. Essa leitura exige tempo e maturação. Nós não podemos ter pressa nesse tipo de leitura. Se nós tivermos pressa, certamente nós não conseguiríamos extrair aí tudo que nós poderíamos ter aprendido. E quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes nós terminamos a leitura de um livro, chegamos à conclusão, de fato, é um livro extraordinário, é um livro bom. Pena que eu não aprendi tudo o que eu poderia ter aprendido com a leitura. Então, quando eu quiser estudar um livro a fundo ou absorver o máximo possível de um conteúdo relevante para a vida, trabalho ou propósito. E a dica prática é: tenha fichas de leitura. Eu tenho cadernos de leitura. Eu tenho um sistema que eu uso também no computador, onde eu jogo, ao final dos livros, eu jogo toda aquela informação que eu entendi relevante ali para aquele aplicativo, para que eu tenha acesso depois a revisitar quais eram os maiores ensinamentos do livro. E aí também é uma grande falha que nós enfrentamos na nossa vida, porque quantas e quantas vezes nós já tivemos acesso a assuntos extremamente importantes, interessantes, e anos depois ou um período depois nós precisávamos daquele conhecimento, mas nós não sabíamos aonde estava, nós não tivemos acesso, ou tivemos que fazer toda uma releitura para que nós pudéssemos conseguir ali montar uma apresentação, uma palestra, um trabalho que nós poderíamos ter economizado tempo, poderíamos ter tido acesso mais rápido. Então, futuramente nós faremos alguns vídeos ensinando porque nós deveríamos pegar todo esse conhecimento de cada livro e saber armazená-lo de uma forma que facilite depois para que nós venhamos voltar naquele assunto. Então tenha as fichas de leitura, busque meios de você armazenar o teu conhecimento. Por quê? Porque conforme diz naquele livro, eu não estou com ele aqui agora, é o Segundo Cérebro, ele nos ensina que nós não conseguimos armazenar tudo que nós aprendemos, que nós estamos lendo no nosso cérebro. Nós precisamos desenvolver métodos aí que facilite depois nós encontrarmos todo aquele conhecimento, todas aquelas boas ideias que nós tivemos através da leitura de livros. Então escreva comentários como se estivesse conversando com o autor. Porque afinal de contas, quando eu consigo escrever e explicar aquilo que eu acabei de ler, é quando de fato o aprendizado está acontecendo. Então, se nós trouxermos a prática da leitura, o que é a leitura analítica no livro O Pequeno Príncipe, o que a gente percebe? Que o significado real das frases, o significado profundo das frases. Por exemplo, pensemos lá na frase: o essencial é invisível aos olhos. A frase que está lá no livro O Pequeno Príncipe. É aqui que a gente começa a refletir, né? O que é essencial na minha vida?
E aí nós vamos ver que tem, né, muitos outros aprendizados que nós podemos tirar desse livro, O Pequeno Príncipe. Então, um exercício prático, uma tarefinha. Pegue o livro O Pequeno Príncipe ou outro que você esteja lendo e tente aplicar os 3 níveis da leitura. Leitura elementar, a leitura inspecional e a leitura analítica. E veja como fará diferença. Como nós conseguiremos, de fato, transformar informações em aprendizado. Então, na leitura elementar, eu leio apenas algumas páginas, anoto ali o que eu entendi literalmente. Na leitura inspecional, eu já consigo fazer um julgamento do livro rápido, sucinto, se vale a pena a leitura, se é uma leitura de livro completo ou não. Na leitura analítica, eu já consigo fazer ali, me aprofundar na leitura e consigo aplicar as perguntas básicas e refletir de fato. O que significa para mim, se eu concordo, se eu não concordo, por quê e como que eu aplico isso à minha vida. Então, eu trouxe aqui uma ficha de leitura, né, com esse tema, os 3 níveis de leitura, e eu quero aplicar agora de uma forma prática no livro O Pequeno Príncipe para facilitar. Como vocês podem visualizar isso na prática com o livro O Pequeno Príncipe. Então, a leitura elementar no livro do Pequeno Príncipe, o que eu conseguiria extrair? Que o Pequeno Príncipe deixa o seu planeta por causa de conflitos com a rosa, com a flor, né? Ele busca amigos e sabedoria em outros planetas. Essa é a leitura elementar. A leitura inspecional, eu já consigo ver o quê? Ele é um livro de capítulos curtos, ele tem um tom filosófico, metáforas simples, com significados profundos, e apesar de parecer infantil, ele fala sobre amor, ego, amizade e traz um pouco sobre uma reflexão sobre o sentido da vida. Então, nessa aqui eu já decidi, é um tipo de livro que eu gosto, eu quero continuar lendo, a descobrir, né, mais sobre esse livro. E na leitura analítica, eu já começo a analisar sobre o impacto e refletir sobre essas frases, sobre o significado profundo dessas várias frases que o livro traz. Por exemplo, uma delas é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma frase famosa do livro Pequeno Príncipe. Então, isso me faz pensar sobre nas relações que eu cultivo, na responsabilidade emocional que eu carrego, né? E eu decido me tornar mais consciente das conexões que eu crio. É um livro extraordinário. Então, qual é o maior erro que nós cometemos? Quando nós estamos ali aptos, morrendo de vontade de me tornar um bom leitor, né, de crescer como leitor, uma das maiores falhas que nós ocorremos é querer pular as etapas. E sim, existe prejuízo e frustração quando nós fazemos isso. Por quê? Porque a leitura exige um caminho, e esse caminho tem etapas, né? E na leitura nós acabamos de ver que existem níveis de leitura e eu devo cumpri-las se eu quiser extrair ao máximo da leitura do livro que eu estou tendo. E o que acontece quando eu pulo essas etapas? A primeira coisa é, pode acontecer de eu perder meu tempo, né? Porque ao final eu descobri que o livro não correspondia às minhas expectativas, não correspondia ao objetivo que eu tinha, ou de que eu não precisava ter lido todo o livro, eu deveria ter lido apenas aos capítulos que correspondia ao meu objetivo, e eu já poderia ter lido outro livro no lugar, né? Eu escolhi o livro errado. Muitas vezes nós temos o livro certo no momento errado da nossa vida, na fase que não corresponde à fase certa, porque não era agora que eu precisava ler esse livro, eu precisava estar lendo outro. Então, pular a fase da etapa, né, da investigação pode trazer aí sim prejuízo. Eu preciso aprender a respeitar o processo, né? Eu começo pelo simples, exploro aos poucos e só então eu me aprofundo na leitura. Então, quando eu me aprofundo, eu questiono, eu anoto, eu critico, relaciono com a minha vida. É nessa etapa que o aprendizado se fixa. Mas eu não vou pular direto para esse para depois descobrir que eu deveria estar lendo outro livro e não esse. Porque, afinal de contas, como eu acabei de dizer, né, são muitos livros. E eu preciso ter sabedoria na escolha dos livros, senão eu posso estar lendo o livro errado.
Em resumo, pular etapas na leitura é como plantar uma semente e esperar que floresça no dia seguinte. Ler com inteligência, ler com estratégia. E quem respeita o processo, colhe os frutos. Então, como que eu aplico isso na prática? É com qualquer livro? Sim, eu começo pela leitura elementar. Adler fala que toda leitura deve começar com a leitura elementar, mas ela não deve ficar na leitura elementar, porque eu não devo ler todos os livros da mesma forma. Cada tipo de livro, nós já falamos isso no vídeo anterior, exige um ritmo diferente, uma atenção diferente e deve corresponder a um objetivo diferente. Eu não leio o mesmo livro de romance com o mesmo objetivo que eu leria um livro informativo. Então, não pule etapas. Leia com atenção e compreenda o básico. Use a leitura inspecional para definir o seu caminho. Vou ler todo o livro? Não, vou ler alguns capítulos. Não vou ler esse livro agora. É importante, mas não corresponde aos meus objetivos no momento. Então, cada fase ela te ajuda a economizar tempo. Essa fase ela ajuda a te economizar tempo e a estudar com estratégia. Aprofunde lá na leitura analítica. Aqui você se consolida o seu aprendizado, internaliza as ideias e transforma o conhecimento em ação. Não existe uma única forma de ler, isso nós precisamos também entender. Em vídeos anteriores, teve um vídeo que nós aplicamos 3 perguntas básicas, no outro vídeo nós falamos sobre as 4 perguntas que todo livro deve responder. Então não existe uma única forma de ler, existem formas inteligentes, nós devemos conhecê-las e saber quais são as melhores que nós devemos aplicar. E os 3 níveis não são regras rígidas, mas ferramentas que podem adaptar para o nosso objetivo com cada leitura. Então use o roteiro, entenda, explore e aprofunde. Assim, qualquer livro, até os mais difíceis, se tornarão mais acessíveis, mais fáceis de entender, mais úteis e, de fato, transformadores na nossa vida. E eu te aguardo no próximo vídeo.